Eu nunca fui de recusar serviço. Podia ser longe, podia ser estranho, podia ser de madrugada. Se pagasse bem e adiantado, eu ia. Foi isso que me salvou por muito tempo. E foi isso que me afundou também. Faz uns 3 anos. Era começo de setembro. Tava um calor abafado mesmo de madrugada, aquele tipo de noite que nem o vento da janela resolve. Eu tava em Goiatuba, interior de Goiás, esperando fechar uma carga que tinha sido combinada por telefone com um sujeito que eu nunca vi na vida. Voz meio grossa, sem sotaque direito, parecia de fora. Disse que precisava levar um volume lacrado até um galpão perto de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Era para entregar de madrugada mesmo. Só eu, mais ninguém. O que me chamou a atenção foi que o pagamento veio antes. Dinheiro vivo dentro de um envelope pardo deixado no balcão de um bar de beira de estrada. Tava lá quando cheguei, com meu nome escrito na lateral. Sem bilhete, sem assinatura. Deveria ter ido embora nessa hora. Mas você sabe como é. Quando você está devendo para meio mundo e o tanque está na reserva, você para de perguntar de onde veio e só pensa para onde tem que ir. Cheguei no ponto de carga por volta das 10 da noite. Era um lote meio escondido, com muro alto, sem placa. Um homem baixou do carro, acendeu um cigarro e apontou com o queixo para um tambor metálico já dentro do baú. Disse que estava lacrado, que não era para abrir de jeito nenhum e que a entrega precisava ser discreta. A chave do galpão ia estar na porta e era só deixar lá e ir embora. Nem agradeceu, nem olhou no meu olho. Fechei a lona e segui viagem. As primeiras 2 horas foram normais. Eu já tinha feito aquele trajeto umas 4 ou 5 vezes na vida. Nada ali me surpreendia. Mas depois de Paranaíba, comecei a sentir um cheiro forte vindo do baú. Não era cheiro de animal, nem de comida podre. Era um negócio mais metálico, meio doce, meio ácido. Igual aquele cheiro que sai de dentro de transformador queimado misturado com ferrugem. E não saía, não. Grudava no nariz. Pensei que podia ser algum produto químico. Talvez tintas, restos industriais, alguma porcaria ilegal. Mas o lacre estava frouxo. Na hora que freiei num quebra-molas, vi pelo retrovisor o cadeado balançando solto. Aquilo me deu um arrepio. Não sei se foi o silêncio da estrada ou a luz fraca do poste que ficava bem no meio da curva onde estacionei. Fiquei ali uns 5 minutos parado, sem abrir, pensando, respirando fundo. Mas quando desci e puxei a porta do baú, eu vi. Tinha um tambor cinza, amassado de um lado, como se tivesse sido chutado ou jogado de algum lugar alto. O lacre estava preso só por aparência, e numa das rachaduras dava para ver um par de pés, brancos, encharcados, imóveis. Demorei a reagir. Achei que podia ser falso, uma pegadinha, um manequim, mas não era. Tinha pelo, tinha unha, tinha sujeira entre os dedos. Fechei a porta com tanta força que quase trinquei a trava. Voltei para a cabine tropeçando nos próprios pés. Sentei no banco com o coração disparado. O volante tremia na minha mão. Eu nunca tinha passado por isso. E não tinha ninguém na estrada. Nada, nem um carro, nem um som. Minha cabeça começou a correr. Polícia, presídio, cúmplice, fuga, câmera, nome no frete, rastreador no chassi. Era tanta coisa ao mesmo tempo que eu nem conseguia pensar direito. Mas a pior sensação era que eu sabia. E agora aquilo era meu, mesmo que eu não quisesse. Era como se tivessem jogado a culpa no meu colo junto com o dinheiro. Fiquei ali um tempo com o rosto na direção. Não me lembro quanto, mas lembro que decidi continuar. Não para entregar, nem para terminar o serviço. Eu queria sumir com aquilo. Não ia ligar para a polícia, não ia devolver. Eu só queria me livrar. E então veio a ponte. Aquela ponte sobre o Taquari, sentido Campo Grande. Quem conhece sabe, é longa, estreita, cercada de escuro, sem iluminação nos cantos. Um lugar onde o som não volta. A água ali é parada, preta, não reflete luz. A noite parece que não tem fundo.
Eu encostei no acostamento, desci, fui até a traseira, abri e comecei a puxar o tambor para a beira. Ele era mais pesado do que eu esperava. Não dava para arrastar. Tive que rolar, uma roda de cada vez. O barulho do metal no asfalto me deixava surdo e parecia que fazia eco, como se alguém estivesse me ouvindo da outra margem. Não tinha ninguém, mas juro por Deus, parecia que a estrada segurava o fôlego. Na beirada me abaixei, me apoiei nas duas mãos e dei o último empurrão. O tambor caiu com um som surdo, molhado. Não teve splash, não teve espuma, só um tunk abafado, afundando direto. Como se o rio já soubesse o que era, como se tivesse aberto espaço. Voltei para o caminhão sem olhar de novo. Liguei, engatei, fui embora. Não chorei, não gritei, não fiz nada. Só segui reto. Olhos na pista, mãos no volante, suor na nuca e no fundo do ouvido, aquele barulho. O tambor batendo na água, redondo, final, inapagável. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Nada. Nenhuma notícia. Nenhum boletim. Nenhum corpo. Ninguém ligou. O galpão nunca foi aberto. Não sei nem se existia. Eu nunca cheguei lá. Pensei que ia dormir tranquilo, que era só mais um caso de que a estrada engole tudo e ninguém fala. Mas aí começou. Um colega me ligou, do nada. Me perguntou se eu estava passando pelo trecho do Taquari uns dias antes. Eu gelei. Perguntei por quê. Ele disse que achou ter me visto encostado na ponte, mas não tinha certeza, só comentou. Outro dia, fui levar o caminhão para lavar e o rapaz do lava-jato comentou que tinha um cheiro estranho preso no assoalho, parecendo coisa de metal velho com bicho morto. No posto de combustível em Campo Grande, ouvi o borracheiro comentando com outro caminhoneiro que certa madrugada alguém ouviu um tambor bater na água. Ninguém viu, mas ouviram. E era um som que não combinava com o rio. E cada frase dessas era como se fosse martelo no meu peito. Ninguém me acusava, mas parecia que todo mundo sabia. Só não diziam. E foi aí que começou o pior. O tambor voltou. Não o objeto, mas o som. Toda vez que eu parava num pátio, num posto, num galpão, tinha alguém mexendo em tambor, carregando, lavando, arrastando. E sempre que o metal batia no chão, meu corpo travava. Era como se o som me seguisse, como se tivesse me escolhido. No lava-jato, o tambor escorregava e fazia aquele tunk redondo. Na borracharia, o cara deixava cair o cilindro de ar e o eco era igualzinho. No pátio do galpão, os tonéis rolavam na chuva com o mesmo ritmo. E eu sabia que ninguém percebia. Mas para mim, era como se cada tambor que eu ouvia dissesse: a gente lembra, eu tentei seguir a vida, pegar outras rotas, outras cargas, mas não adiantava. O tambor, ele ficou em mim. Não sei explicar, mas desde aquela noite, tudo parece meio fora de lugar. Tipo, a estrada começou a me tratar diferente. Antes eu sentia que ela me protegia. Agora, parece que ela está me olhando, em silêncio, esperando. O trecho da ponte do Taquari, eu nunca mais encostei. Dava a volta de 500 quilômetros se precisasse. Preferia perder noite, gastar diesel, ouvir piada de colega. Qualquer coisa era melhor que passar por ali. Só que o problema é que a ponte me seguia. Não literalmente, claro, mas em forma de lembrança, de barulho, de sensação. Na primeira vez que peguei estrada com chuva, quase perdi a direção. Eu estava indo para Corumbá e caiu uma água grossa. A cabine começou a pingar, ritmado, regular. E cada gota que batia no teto era igual ao som do tambor descendo no rio. Não tinha mais como separar uma coisa da outra. Fiquei 2 horas parado num acostamento, com a testa encostada no volante, tremendo. Era só água, só chuva. Mas parecia que eu estava de novo lá, ajoelhado na beira da ponte, vendo o tambor sumir. Desde então, toda vez que o tempo vira, eu invento desculpa. Digo que o motor deu pau, que furou pneu, que tô com febre. Não importa. Só não dirijo mais com chuva. Não é pela pista, é pelo som.
Teve um dia que eu entrei num restaurante de estrada e vi, logo na entrada, um tambor vermelho de lixo encostado na parede. Era só isso, mas me travou. Sentei no fundo, de costas, e comi sem olhar de novo. Só que na hora de sair, o garçom deixou cair uma tampa metálica no chão. Ela rolou, bateu na quina, e o som foi exatamente o mesmo. Ninguém percebeu, mas eu fiquei branco, suado, e naquela noite dormi com o motor ligado, só para o barulho abafar o resto. Tem gente que diz que quando a gente faz coisa errada, o problema não é ser pego, é saber que você não foi. E eu entendo o que é isso agora. Porque o silêncio que vem depois, ele não te absolve, ele te cobra em outra moeda. Passei a desconfiar de tudo. Um colega veio me cumprimentar num posto e perguntou como estavam as entregas mais pesadas. Era piada, mas me atingiu em cheio. Dei um sorriso amarelo, fingi que entendi como ele quis. Outro disse que eu andava sumido das rotas da ponte. Que saudade dos tempos em que a gente parava para mijar no meio da madrugada ali. Esses comentários soltos, espalhados, enfiados no meio da conversa como quem não quer nada, viraram parte da minha rotina. E sempre, sempre me tiravam o ar. Às vezes eu pensava, será que alguém viu? Será que aquele cara que me contratou sabia que eu ia me livrar da carga? Será que filmaram? Me usaram? Jogaram o corpo comigo para depois ter como me chantagear? Mas ninguém nunca pediu nada. Nunca cobraram. Nunca ameaçaram. Era pior assim, porque o castigo vinha de outro jeito. Vinha em forma de paranoia, em forma de som, em forma de gente olhando sem dizer. Um dia precisei rodar perto de Água Clara e a rota me forçava a chegar perto da ponte de novo. Eu calculei o horário, tentei evitar, mas não deu. Era ou aquilo ou perder o frete. Então fui. Já era madrugada quando me aproximei da ponte. A temperatura estava mais baixa. O ar parado, sem vento, sem bicho, sem nada. Parecia que o mundo tinha segurado o fôlego de novo. E aí, do nada, sem eu querer, meus olhos buscaram o acostamento onde eu tinha parado aquela vez. Ele estava lá, igualzinho. Mesmas marcas no asfalto, mesmo barranco, mesmo poste queimado na beira. Eu juro, por um segundo, eu quase encostei, só para ver. Só para olhar para a água e ter certeza de que o tambor não ia boiar. Mas eu segui, firme. E mesmo assim, senti como se tivesse passado do lado de mim mesmo, de novo. Depois disso, comecei a ter uns sonhos. Não muito nítidos, mais sensação do que imagem. Eu estou dirigindo e ouço um barulho vindo de trás. Quando olho pelo retrovisor, o tambor está no meio do baú, solto, rolando de um lado para o outro, mesmo trancado, mesmo sem carga. E eu acordo no susto, suado, tremendo. E o pior, já acordei ouvindo o som real na rua, como se alguém tivesse batendo algo metálico em algum lugar. Mas sempre que eu levantava e olhava pela janela do hotel ou da cabine, não tinha ninguém. Tentei sair do ramo, juro que tentei. Vendi o caminhão, trabalhei de segurança, depois de vigia, depois tentei ajudar num depósito, mas nada dura, porque tudo que tem tambor, barril, galão, me paralisa. Você já tentou carregar um fardo de culpa onde ninguém te acusou? Onde ninguém nem sabe o que aconteceu, mas você age como se todo mundo soubesse? Esse é o inferno. E o meu começou naquela ponte. Hoje eu rodo pouco. Só frete leve, perto de casa. Só coisa que eu posso abrir, checar e ver com os próprios olhos o que tô levando. Nunca mais aceitei nada que viesse lacrado. E mesmo assim, tem noites em que o som volta. A água batendo no tambor. O tambor batendo na água. E o pior de tudo é que às vezes eu penso, se eu tivesse levado até o final, talvez a culpa fosse dividida. Mas eu parei, eu decidi, eu descartei. Aquilo virou meu e ninguém mais precisa saber. Porque agora não é mais sobre o que eu carreguei. É sobre o que eu joguei fora e que nunca parou de me seguir. Faz 3 meses que eu não pego estrada com chuva. Não é por medo de pista molhada nem de acidente. É porque quando a água pinga no teto da cabine,
Parece o mesmo som daquele tambor afundando, e eu não sei se, dessa vez, vai ser só som. Eu nunca fui de dar ouvidos para a história de estrada. Essas coisas de assombração, vulto no acostamento, mulher de branco na curva. Sempre achei conversa de quem dirige mais com medo do que com atenção. Mas tem coisa. Tem coisa que não é história. É só lembrança que ninguém consegue explicar. Essa viagem foi no começo de maio. Carga leve, só caixa de papelão vazia, voltando de Ribeirão, destino Betim. A transportadora pediu pressa, mas o caminhão estava meio solto por causa do vento lateral. Quem dirige com carroceria aberta sabe como é. Parece que o caminhão quer andar de lado, ainda mais em serra. Eu estava saindo de Pyunri já de noite, o tempo bem fechado. Chuva fraca, neblina entrando densa pelo vidro. Aquela branquidão que não molha, mas também não deixa ver nada. Não tinha uma alma viva na pista, e a única coisa que se ouvia era o limpador riscando o vidro e o rádio chiando de vez em quando. O detalhe é que era exatamente o mesmo trecho em que meu irmão tombou em 2009. Ali na descida da serra, sentido Passos. Desde aquele dia, se eu soubesse que ia pegar neblina, eu evitava. Mas o rádio do patrão chamou e mandou ir por ali mesmo. Disse que a Fernão estava parada, caminhão atravessado na pista e a 050 estava livre. Eu fiquei quieto, só assenti. Fazer o quê? Caminhoneiro bom vai por onde mandam, né? E foi nessa estrada, no meio do breu, que eu vi o primeiro poste, sozinho. Acesão alaranjada, torta, iluminando um pedaço de chão encharcado. Não tinha casa perto. Não tinha nada. Só o poste e um telefone público, desses antigos com ficha que quase não se vê mais. A cabine estava meio inclinada para o lado, meio tomada pelo mato. Mas o que me travou não foi isso. Foi a mulher que estava ali. Ela estava de lado para o caminhão, mas segurava o fone no ouvido com as duas mãos. A roupa parecia de hospital. Daquelas camisolas largas, sem estampa, molhada até o joelho. Dava para ver o sangue escorrendo da cintura para baixo, marcando o pano. O rosto meio encoberto pelo cabelo, mas dava para notar que ela chorava. Não tremia, não gritava, só deixava escorrer, e o pior não foi nem ela, foi o jeito que ela olhou. Quando meus faróis cruzaram com o rosto dela, ela virou só os olhos. Não piscou, não reagiu, só olhou, como se estivesse vendo alguém que podia ajudar e não ajudou. O caminhão foi seguindo, mas eu me virei no banco com aquele reflexo besta de conferir o retrovisor. E o que eu vi me gelou. O poste estava apagado. Não tinha telefone, não tinha mulher. Era só mato e o breu de novo, como se aquela parte da estrada tivesse virado outra coisa. Eu respirei fundo, larguei a marcha e tentei esquecer. Não falei nada no rádio, nem comigo mesmo. Só tentei manter o foco. Mas aí veio o segundo, uns 3, 4 quilômetros depois. Mesmo cenário, poste solitário, luz alaranjada, cabine torta. E de novo, uma mulher. Mas agora era diferente. A roupa estava menos suja, o sangue em outro lado, o cabelo mais preso. Mas o jeito de segurar o fone, o olhar, o jeito que olhava para o caminhão, era como se fosse a mesma pessoa, mas num outro momento. Como se aquela mulher tivesse tentando refazer o mesmo ato, de novo e de novo. E o tempo começou a perder sentido. A estrada parecia uma fita enrolada. Mesmo com farol alto, o que aparecia à frente sempre era neblina fechada. A linha branca do asfalto vinha vindo metro a metro, como se a pista só existisse depois que o caminhão passava por ela. A terceira vez eu nem reduzi. Fingi que não vi, mas vi. O poste, a cabine e ela. De costas dessa vez, cabelo grudado na nuca, roupa mais clara. Mas o braço direito de novo segurando o fone. Sempre o fone. Ninguém atendia. E ela não desligava. Eu estava começando a me sentir enjoado.
Não era medo, era uma náusea funda, como se alguma coisa ali tivesse errada demais. Como se eu não fosse só testemunha, mas parte de alguma coisa que eu não queria entender. Lá pelas 2 da manhã, o limpador de para-brisa começou a travar. Fiz um contorno numa parte mais larga da pista e parei num bolsão improvisado, só para conferir e aliviar a bexiga. Foi ali que a coisa desandou de vez. O mato atrás estava escuro como um poço, o chão mole e o barulho do caminhão ainda quente estalando no silêncio. Mas no instante que eu soltei o zíper e virei de costas para o mato, eu ouvi um telefone tocando, alto, seco, metálico. Não era celular, não era barulho de rádio. Era som de telefone de ficha, daqueles com campainha de ferro. E não era só um. Quando me virei, vi. Tinha pelo menos 5 cabines telefônicas enfileiradas no mato, todas com a mesma luz vermelha dentro, a mesma cabine repetida, e dentro de cada uma, ela, a mulher, em todas, mesma pose, mesma roupa, mesmo sangue no mesmo lugar, mesma cabeça baixa, mas agora, com os olhos cravados em mim, todas olhando para mim, e os telefones todos tocando ao mesmo tempo, como se eu fosse quem precisava atender. Nessa hora, eu acho que nem urinar eu terminei, porque o corpo travou. Não foi medo de filme, foi medo de verdade. Aquele que não deixa nem o sangue circular direito. Fiquei ali no barro, parado de frente para 5 versões da mesma coisa. A mesma mulher multiplicada. Cada cabine com a mesma luz por dentro, mas sem fio, sem poste, sem estrutura. Como se tivessem brotado do chão só para estarem ali. E os telefones, tocando. Um barulho velho, áspero, que ia direto no osso. Por reflexo, fui recuando até encostar na porta do caminhão, mas não tive coragem de abrir, porque minha mente só repetia uma coisa: se eu abrir essa porta, vou ver mais cabine lá dentro. Não sei quanto tempo fiquei parado ali. Deve ter sido coisa de segundos, mas parecia muito mais. Até que um dos telefones parou de tocar. O som dele desligando me fez respirar de novo, mas só por 1 segundo. Porque a mulher dentro daquela cabine, aquela específica, ergueu o rosto. Primeira vez que vi o rosto dela por completo. E eu nunca vou esquecer. Não era machucado nem deformado. Era normal até demais. E talvez por isso mesmo foi pior. O olho direto em mim. Não raiva. Não pedido. Era um olhar vazio. Como se ela tivesse desistido de esperar. E aí os outros telefones pararam também. Um por um, cada toque encerrando como se uma chance tivesse acabado. E com o silêncio, veio o som da neblina. Digo isso porque pareceu que ela fazia som. Um chiado contínuo, abafado, como se tivesse algo se movendo dentro dela. Entrei no caminhão num pulo. A porta bateu com força, mas nem liguei. Dei partida quase arrancando as engrenagens. Os faróis acenderam. E onde estavam as cabines, só tinha mato molhado. Nem marca no chão, nem poste, nem nada. Voltei para a estrada como quem foge. Nem olhei no retrovisor. Só queria sair dali. Só queria o sol nascer logo. A descida foi longa, mesmo sendo curta. O painel marcava 2h47, mas parecia que eu estava rodando há dias. E eu lembrava do meu irmão o tempo inteiro, não pelo acidente, mas porque ele morreu sem conseguir pedir socorro. Capotou num trecho sem sinal. Tentou usar o rádio, mas não tinha alcance. Tentou sair do caminhão, mas ficou preso nas ferragens. Morreu calado ali mesmo, com o celular no bolso. E eu, naquela estrada, com aquelas cabines, era como se eu tivesse sido jogado no mesmo limbo. Como se a estrada estivesse me mostrando o que acontece com quem não consegue falar, com quem não consegue ser ouvido. Passei por mais 2 postes até o fim da serra. Nem sei se eram reais ou não. Já não confiava mais nos olhos. Mas juro, em um deles, a cabine estava vazia. Só o fone pendurado, girando devagar. Como se alguém tivesse acabado de sair dali.
Essa foi a hora que eu quase parei de novo, porque deu vontade de perguntar. De perguntar para quem quer que fosse. Para quem você estava ligando? Você estava viva ainda? Você precisava que alguém ouvisse? Mas me calei e só continuei, porque o que quer que fosse aquilo não era para ser respondido. Não era coisa de agora, era coisa que já tinha acontecido e só estava sendo repetida, como um erro que ninguém corrigiu. Quando cheguei na reta final da serra, a estrada começou a abrir. A neblina já estava se afastando. E lá na frente, uns 200 metros, eu vi a placa do posto. Posto antigo, desses com letreiro torto, sem luminoso. Foi como ver terra firme depois de um naufrágio. Estacionei sem pensar. Saltei do caminhão com a mão tremendo. O frentista estava encostado num tambor, tomando café numa caneca de alumínio. Velho, magro, parecia que já fazia parte da paisagem. Me olhou, acenou. Eu respondi com um aceno fraco, ainda branco, ainda com a imagem da mulher presa nos olhos. Demorei um pouco, mas fui até ele e falei: tem alguma coisa naquela serra ali, alguma coisa que não devia estar mais aqui. Eu estava com a garganta seca, mas o resto do corpo parecia molhado. Não sei se era suor frio, chuva ou o peso de tudo junto. Só sei que aquele café na mão do frentista me parecia coisa de outro mundo, de uma normalidade que eu não fazia parte mais. Quando eu falei da serra, ele não pareceu surpreso, nem riu, nem questionou. Só deu um gole no café e olhou para a pista vazia, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Eu não precisei explicar, nem dar detalhe. Ele só respondeu: já faz tempo isso, mais de 10 anos. Ficou um silêncio. Só o som do caminhão estalando atrás de mim, o motor ainda quente. Aí ele completou: foi em 2009. Ambulância da cidade tombou na descida, bem nesse trecho aí que você passou. Tava chovendo, 3 pacientes dentro, 2 já baleados. Um era moça de acidente doméstico, nova. Tentaram ligar para a base, mas ali não pega sinal nenhum. Na hora que ele falou 2009, minhas pernas quase cederam. Foi o mesmo ano em que meu irmão tombou, do outro lado da mesma serra, a poucos quilômetros dali. O frentista virou de leve, apontou com o queixo. Teve gente que ouviu barulho de telefone tocando no mato semanas depois do acidente, mas nunca acharam nada. Nem aparelho, nem poste, nem fio. Só história. Eu respirei fundo. Sabia que era melhor não perguntar, mas perguntei mesmo assim. E os telefones, esses que o povo vê, são de onde? Ele demorou uns segundos, como quem escolhe as palavras com cuidado. Aí falou: lá, não pega sinal nenhum, moço. Nem de telefone, nem de Deus. A frase caiu que nem pedra no meio do meu peito. Não era força de expressão, não era drama, era só constatação. Ali, ninguém escuta, nem os vivos, nem os mortos. Eu fiquei mais um tempo por ali, tentando processar. O café dele esfriou. O rádio da portaria chiava com voz cortada, e a pista seguiu vazia como sempre. Antes de ir embora, fui no banheiro do posto. Na parede lateral, tinha um daqueles mapinhas rodoviários antigos, plastificado, com as BRs todas traçadas em vermelho. E olhando para aquela curva da MG 050, eu percebi uma coisa. A marca do tombamento do meu irmão ficava a menos de 2 quilômetros do ponto onde eu vi a primeira cabine. A menos de 2 quilômetros. Saí dali sem falar mais nada. Deixei o posto para trás e voltei para o asfalto. O céu começava a clarear de leve, mas o vidro ainda estava úmido. E eu desliguei o rádio. Fiquei em silêncio o resto do caminho. Não por medo, mas por respeito. Respeito a quem tentou pedir ajuda e não conseguiu. Respeito a quem gritou e não teve sinal. Respeito a quem segurou o fone esperando alguém atender. E só escutou o toque. De lá para cá, toda vez que passo por neblina, desligo o rádio. Só para ter certeza de que não é o telefone tocando de novo.
Eu já dormi em mais de 300 caminhões, que não eram meus. Não estou exagerando. 13 anos sem caminhão próprio, rodando na cara dura, pingando de reboque em reboque, pegando um trecho aqui e outro ali. Tem gente que acha isso impossível, mas só fala isso quem nunca passou 3 noites acordado com dor nas juntas e o sol entrando direto na cara, sem película, sem ar, sem um lugar decente para apagar o corpo. Eu nunca arrombei nada, nunca mexi em rádio, nem em carga. Eu só precisava descansar. 2 horinhas. Um cochilo com o barulho abafado do motor quente e o cheiro de cigarro velho no estofado. Era o que dava para chamar de casa por um tempo. A verdade é que se o pátio tá cheio, ninguém repara em mais um, principalmente de madrugada. O sujeito desce para jantar, dar um telefonema ou tomar banho e larga a cabine destravada. O banco do carona vira uma rede, o chão uma cama improvisada e a cortina, se tiver, ajuda a esconder o que não precisa ser visto. É feio falar isso, mas eu aprendi a andar por fora do campo das câmeras, a conhecer os pátios pelo som. Tem transformador que instala mais do que devia, poste que apaga e acende quando venta, torneira da pia externa que pinga sem parar. Tudo isso ajuda a entender onde o povo não presta atenção. E ali que eu dormia, nunca deixei sinal, nem impressão de dedo, nem arranhei nada. Os caminhoneiros são desconfiados, mas também são exaustos. A maioria acordava e achava que estava ficando doido. Ué, jurei que tinha deixado o banco mais para trás ontem. Ou, estranho, o rádio tá na faixa do Mato Grosso. Mas deixavam para lá. Sempre tem coisa mais urgente. Alguns, com tempo demais, começaram a comentar entre si. Fofoca de pátio, né? Teve alguém dormindo no meu caminhão ontem. Outro dizia que sentiu cheiro de perfume diferente no travesseiro. Um chegou a achar que a mulher dele tinha deixado recado na central de rádio, quando na verdade só era outra pessoa que sintonizou a mesma estação. Mas aí veio o rapaz. Ele era novo na estrada. Eu reparei logo. Rosto limpo demais, mão ainda com pele fina. Tudo nele mostrava que não era calejado. Tava com um 1620 branco, novo em folha. Eu lembro porque fui até olhar mais de perto. Parecia com o meu antigo, antes de eu perder ele naquela greve maldita. O menino tinha a cara de quem estava tentando ser homem antes do tempo. Usava corrente de prata, mas não sabia ainda que isso só atrai ladrão de pátio e cobrador de dívida. Vi quando ele encostou no posto. Era umas 9 da noite. Ele desceu para comer com o telefone no ouvido. Caminhava de um jeito ansioso e a mão passava direto na barriga, como quem sente culpa por ter deixado alguém sozinho. Depois descobri que era a mulher dele, grávida. Contaram depois que ela estava de repouso. 3 meses para o parto. A cabine ficou aberta, o vidro entreaberto. E ali foi a primeira vez que eu pensei diferente. Não foi raiva, não foi inveja, foi uma coisa mais silenciosa. Como se o corpo dissesse que estava cansado de pedir permissão, que era a minha vez de ter sossego. Eu entrei, não fiz barulho, deitei no banco de trás, atrás da cortina. O travesseiro dele tinha cheiro de casa, sabão neutro, amaciante bom, desses que esposa escolhe com gosto. Tinha até uns pelos curtinhos grudados de gato ou cachorro. Eu deitei com a cara ali e dormi. Apaguei. Não sei se foi 1 hora ou 3. Só lembro de acordar com a sensação do caminhão balançando, o motor ligando, um rádio chiando. E por um momento, achei que ele tinha me visto e me deixado ali. Mas estava sozinho. Eu estava sozinho. E era cedo demais para ele ter voltado. Foi aí que comecei a pensar que talvez ele não tivesse voltado mesmo. Não naquela noite. Ou naquela vida. Só que isso, ninguém sabe direito. O caminhão foi encontrado na mesma vaga, de manhã. Porta entreaberta. Motor ainda quente. O rádio estava na mesma estação que eu deixei. E o banco do carona tinha o travesseiro amassado, o vidro embaçado de respiração noturna e uma marca de batom que não era da esposa dele.
ou talvez fosse, nunca vão saber. O corpo não tinha corpo, nunca teve, mas o dono também nunca apareceu. E eu fui embora cedo, antes do sol subir. Fui embora como sempre faço, sem ser notado, sem deixar rastros, com a cara cansada de quem vive pulando de carona em carona, como um cachorro sem coleira. Mas aquela noite foi diferente, porque eu dormi no caminhão dos outros, sim. Mas foi a primeira vez que eu me senti em casa. Eu ouvi os boatos nos dias seguintes. Um caminhoneiro novo que sumiu. A mulher dele indo nos grupos de WhatsApp, mandando áudio com a voz engasgada, perguntando se alguém tinha visto. Gente dizendo que viu ele no pátio tal, mas depois jurando que podia ter confundido. Eu fiquei calado. Não porque eu me sentisse culpado, mas porque já estava acostumado com o peso de não ter vez. Ninguém pergunta a história do sujeito que vive encostado nos cantos. Ninguém repara no rosto de quem está sempre ali, mas nunca no centro. Só perguntam quando é tarde. Eu nunca mais deitei num caminhão com dono depois daquilo. Teve um que eu até pensei em subir, umas semanas depois. O sujeito tinha deixado a porta aberta e o ventilador ligado. Mas quando olhei para o banco do motorista, vi uma chupeta pendurada no retrovisor. Me deu uma coisa ruim na garganta. Virei as costas. A partir daquele dia, só durmo em cabine de caminhão que está claramente abandonado no pátio. Tem um jeito de reconhecer: pneu murcho, tanque seco, poeira na maçaneta. E mais importante, ninguém passa a mão no para-brisa para olhar nada. Tem caminhão parado há mais de mês em certos cantos do Goiás. Ninguém encosta, ninguém pergunta. Esses são os que eu uso. Ali ninguém reclama, ninguém volta. Mas ainda tem gente que estranha. Teve uma noite em Jataí, um motorista chegou com a mulher e os 2 filhos. Encostaram do lado de um Scania vermelho que eu já estava usando havia uns 3 dias. O pai disse em voz alta: "Esse aí tá parado faz tempo. Deve ter coisa errada." A filha dele, que devia ter uns 10 anos, apontou para mim lá dentro e perguntou: "Pai, por que tem um moço dormindo no caminhão dos outros?" Ele mandou ela calar a boca. A mãe puxou a menina pelo braço e trocou de vaga. A menina ficou me olhando com os olhos apertados, como quem tentava lembrar de mim de algum lugar. A criança enxergou. As crianças sempre enxergam, mas os adultos preferem desviar. Faz tempo que eu parei de tentar parecer normal. Eu já fui o sujeito que oferecia café, que puxava conversa na fila do banheiro, que ria das piadas sobre fiscalização e peso de carga. Hoje só escuto, nem sempre entendo. Minha audição está pela metade, e isso me serve bem. Gente acha que eu não ouço, então fala o que pensa do meu lado. Outro dia ouvi um dizendo que tinha um velho estranho rondando os pátios. Fingi que não era comigo. Só que eu sei que é. Sempre sou eu. Teve um rapaz mais ousado em Campo Grande que veio perguntar direto: "Você é aquele que dorme nos caminhões dos outros, né?" Eu sorri. Respondi com a verdade: "Não mais." Ele quis rir, mas não soube como. Achou que era piada. Ficou desconfortável. Não falou mais nada. É curioso como a gente vai se tornando invisível, mas ao mesmo tempo assusta. Porque ninguém espera que o perigo venha de onde vem o cansaço. Ninguém imagina que o homem com a camisa furada e o boné sujo, sentado no meio-fio com uma marmita fria, pode ser o último a te ver dormindo. Mas eu não sou o assassino. Nunca fui. Também nunca disse que sou santo. Eu sou o que sobrou, o que a estrada deixou, o que a vida empurrou para fora da faixa. Quando você passa tanto tempo sendo ignorado, uma hora começa a achar que tudo o que sobra é sobreviver. E quando o mundo te empurra para dormir em silêncio, você aprende a dormir em silêncio, mesmo quando o travesseiro não é seu. Eu nunca quis o lugar de ninguém, mas também nunca aceitei mais ser tirado do meu. Aquela noite, com o rapaz,
Não foi por maldade. Foi só a primeira vez em anos que o mundo parecia dizer fica. E eu fiquei. Fiquei no banco dele, na cama dele, na lembrança que ele deixou no ar. Se ele tivesse voltado, eu teria saído, como sempre fiz. Mas ele não voltou. Não naquela noite. E se você me perguntar se fui eu quem impediu ele de voltar, eu não tenho resposta. Talvez sim, talvez não. Mas eu estava lá. Eu dormi no lugar dele. E acordei sozinho. E agora, só durmo onde não tem mais ninguém. Cabine que fede a abandono. Pátio que grita esquecimento. Buzina que já não soa. Caminhão que parece esperar por alguém que nunca mais vem. Alguns dizem que isso é loucura. Outros acham que é medo de ser pego. Mas não é nada disso. É só que depois daquela noite, dormir nos caminhões dos outros perdeu a graça. Porque agora eu sei que o melhor lugar para descansar é onde o dono já não vai mais voltar. Não foi por medo que eu parei. Foi porque o corpo já estava reclamando demais e eu precisava aliviar a bexiga. Aquela hora da noite, umas 11 e pouco, o calor estava grudando na pele, um bafo seco subindo do asfalto da BR ali perto de Frutal. O céu estava todo fechado, mas sem sinal de chuva ainda. A estrada, por incrível que pareça, estava calma, sem farol vindo, sem ninguém atrás. Eu parei naquele acostamento meio no susto, sabe? Tinha um posto velho ali que eu lembrava de quando ainda estava na ativa, uns 15 anos atrás. Hoje só restava a carcaça, a bomba de combustível tombada, o telhado caído, mato engolindo o banheiro de alvenaria lá no canto. Silêncio de doer o ouvido. Era tão quieto que até os insetos pareciam ter ido embora. Eu desci, dei aquela espreguiçada longa, abri a braguilha e fui fazer o que tinha que fazer de frente para o mato. Foi aí que vi um homem, sentado no chão, do lado da mureta perto da bomba caída. Ele não estava pedindo carona, não acenava, não nada. Só me olhava. Era um sujeito estranho, mas não era sujo, não era mendigo, não era louco de rua. Tava de calça jeans, camisa clara, sapato limpo. O que me deu calafrio foi o tom da pele dele, meio acinzentado. Não suado, não doente, só cinza. E os olhos muito abertos, como se não piscassem fazia tempo. Cheguei mais perto, meio sem saber por quê. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "Me leva até Itumbiara." A voz era fraca, mas firme, como se já tivesse sido dita 1000 vezes. Eu respondi na lata: "Rapaz, não dou carona não, e Itumbiara é pra frente demais, já tô quase encerrando." Foi quando ele disse a coisa que me travou: "Mas eu não vou dentro, eu preciso ir no porta-malas." Eu ri. Um riso seco, sem força. E ele não riu de volta. Estendeu a mão segurando um envelope amassado. "Tem R$700 aqui. Só precisa chegar. Não fala comigo, não abre, não para." Me deu enjoo, um negócio ruim na nuca. Falei que não sou burro nem doido. Virei as costas, fui pro caminhão. Joguei a marcha como quem quer arrancar antes de pensar 2 vezes. Mas quando cheguei perto da cabine, o porta-malas estava fechado, travado. E eu juro por tudo que é mais sagrado que tinha um vulto ali atrás antes. Algo tinha se mexido. O retrovisor mostrava só minha própria cara suada. Abri a mala com a chave. Estava trancada por dentro. Eu não devia ter seguido viagem. Devia ter voltado para a cidade, ter chamado alguém, sei lá. Mas segui, com o retrovisor coberto por um pano e o rádio desligado. Não foi coragem, foi covardia mesmo. As horas seguintes foram um tormento. Cada curva parecia mais lenta, como se eu estivesse puxando um peso que não devia estar comigo. E o pior eram os barulhos. Às vezes, de madrugada, o caminhão fazia uns estalos mesmo, coisa normal. Mas naquela noite não era estalo de carroceria nem vento batendo. Era som de unha, raspando, como se alguém tivesse encostado a mão na lataria e arrastado os dedos devagar. Eu comecei a pensar em tudo.
no rosto do homem, no envelope, na mala trancada sozinha. Na minha cabeça, se eu parasse, ia abrir aquilo e ia dar de cara com ele. Só que num outro ângulo. De lado, talvez. Ou de cabeça para baixo. Depois de umas 3 horas sem parar, já perto de Prata, fui parado numa blitz. De início, tranquilo. Documento, CNH, aquelas perguntas mecânicas. Mas aí veio o pedido. Abre o compartimento traseiro, por gentileza. Meu coração disparou de um jeito que quase me fez desmaiar. Não sei o que falei. Devaneei. Tentei inventar que a chave estava emperrada, que era bagagem de outra pessoa. Tudo ruim, tudo esquisito. Um dos policiais já vinha vindo com a mão na arma. Abri. E estava vazio. Só o envelope. Em cima de uma coberta velha que eu costumava usar para empacotar coisa de cliente. Mas aí vem o que me destruiu de vez. O policial, o mais novo deles, ficou ali parado, olhando para o fundo da mala aberta. E depois me olhou como se já soubesse. E falou: "Esse homem te escolheu, né?" Eu congelei, nem respondi. Ele bateu a tampa, me devolveu o documento e desejou uma boa viagem. Mas com uma cara de quem sabia o que eu estava levando. Mesmo que não tivesse mais nada lá. No caminho até Itumbiara, eu não parei mais. Cheguei num posto de diesel 24 horas. Encostei. Fui direto para o banheiro tentar lavar o rosto. Minha cara estava desfigurada no espelho, envelhecida, molhada de suor e outra coisa que eu nem sei. Quando voltei para o caminhão, ele estava lá, sentado na sombra lateral do baú. Como no começo, do mesmo jeito. Só me encarou e falou: "Chegamos, agora vê quem é que vai te levar." Eu dei ré com tanta força que quase subi no canteiro. Acelerei. Não olhei para trás. Mas juro, enquanto dirigia com o corpo inteiro tremendo, eu sentia. Sentia ele ali. Não no caminhão, mas no mundo. Como se tivesse deixado alguma coisa em mim. Como se tivesse passado alguma coisa para mim. Depois daquela noite, eu passei um mês inteiro rodando só em trechos curtos. Desci para o litoral, fiz entrega em cidade pequena, evitei estrada longa, evitei pernoite, mas não adiantou. Na terceira viagem mais longa, voltando com carga leve de Uberlândia para São Carlos, aconteceu de novo. A rodovia estava tranquila, tempo bom. Era umas 2 da manhã quando ouvi uma batidinha seca, 3 toques, na lataria. Eu estava sozinho, caminhão fechado, nenhuma alma viva por perto. Mas eu soube, no segundo que ouvi, eu soube. Parei o caminhão no acostamento, olhei os espelhos, nada, desci. Caminhei até a parte traseira e vi a tampa do porta-malas, destravada. Dentro, o mesmo envelope, mesmo valor, mesmo papel, mesmo cheiro, mas era outro nome, outro homem. Tava lá escrito com caneta preta: entrega, IBA, MG. Sem corpo, sem ninguém, só o dinheiro e o silêncio. Eu devia ter deixado, devia ter jogado fora, mas eu fechei a tampa e dirigi até lá. O tempo foi passando. De vez em quando eu acordava no meio da noite com o som. Não era sonho, não era delírio, era real, era físico. Um barulho que vinha da lataria, às vezes uma batida, às vezes um gemido, às vezes uma voz baixa demais para entender. Nessas noites eu levantava, calçava o chinelo e ia lá atrás. E sempre encontrava a tampa destrancada e um novo envelope. Nunca o mesmo nome, nunca a mesma cidade, mas a mesma sensação, como se tivesse alguém ali, esperando. Uma vez, já perto de Santa Fé do Sul, eu resolvi fazer diferente. Não parei, não olhei. Passei direto com o som na lataria se intensificando, cada vez mais alto. Naquela noite, fui parar no hospital. Tive um apagão no volante. Acordei com o caminhão no canteiro, o peito apertado, a vista escura. Os exames deram normal, mas o médico, um sujeito calado, me disse no final: "Teve gente que já passou por isso, mas ninguém volta a ser o mesmo depois." Eu fiquei em silêncio. Mas eu sabia que ele não estava falando de infarto, nem de acidente. Desde então, eu aceito. Não importa onde, não importa quem.
Eles vêm de formas diferentes. Tem vezes que é só o envelope, tem vezes que tem uma sombra do lado do caminhão. Uma vez, tinha um homem deitado no banco do carona. Quando pisquei, não estava mais, mas o porta-malas estava destravado. A pior entrega foi em Goiás. A cidade era pequenininha, dessas que nem aparece no mapa direito. A entrega era para um lugar específico, Rua da Represa, número 0. Fui até lá. Era um beco sem saída, com um portão de ferro caído e um matagal crescendo no fundo. Parei, desci, abri a tampa. O baú estava cheio de água. Água limpa, parada. Não tinha como. Era impossível aquilo acontecer. Fechei com força. Fui embora. No dia seguinte, o assoalho do caminhão estava seco, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu lembro da marca da mão no chão da lataria. Fina, comprida, como de alguém que não era exatamente humano. O que eu quero dizer é o seguinte: essas entregas não têm pedido, não têm hora, não têm dono. Elas só acontecem. Eu não sei se são mortos, se são almas, se são coisas que nem deveriam existir. Mas eu sei que eles vêm. E quando vêm, você não tem opção. A pior coisa que alguém pode fazer é não aceitar. Teve um colega meu, o Leôncio, que fazia muito trecho de São Paulo para o norte do Mato Grosso. Um dia me ligou, coisa rara dele fazer, dizendo que alguém bateu na traseira do caminhão dele, mas que não tinha carro nenhum, que foi só o som. Eu perguntei se ele parou. Ele disse que não. 3 dias depois, achei o caminhão dele abandonado no pátio de um posto em Rondonópolis, trancado, com as chaves no contato e o porta-malas, trancado por dentro. Dentro, só um envelope, com meu nome escrito a caneta preta. Hoje em dia, eu não discuto mais, nem questiono, nem penso muito. A estrada é longa demais para querer entender o que ela carrega. Já levei coisa viva, já levei coisa que se mexia, já levei coisa que chorava. E em todas as vezes, ninguém nunca me pediu nada. Só batem, 3 vezes, e eu atendo. Teve uma vez, ali depois de Fronteira, que eu parei num boteco de beira de pista para tomar um café. Tava cansado demais, querendo sentir que ainda existia mundo fora disso. O dono do lugar me reconheceu, disse que via meu caminhão passando sempre e perguntou do nada: "Você sabe que eles escolhem gente com estrada dentro, né?" Eu só balancei a cabeça e deixei o dinheiro na mesa. Hoje, com quase 60, não tenho mais plano de parar. Não porque amo isso, mas porque já entendi. A estrada não deixa. É como se cada entrega dessas apagasse um pouco do que eu sou e deixasse um buraco, um espaço, um porta-malas. E se eu posso te dar um conselho, se algum dia você estiver dirigindo sozinho, no escuro, numa estrada quieta demais, e escutar 3 toques secos na lataria de trás, só faz o que eu faço. Abre a tampa, aceita o que vier, porque se não aceitar, o próximo corpo vai ser o seu. Eu não sei o que eles são. Só sei que depois daquela noite, o porta-malas nunca mais ficou vazio.